gerando polêmica. A gente vai olhar para exercícios de resistência e exercícios de força. Na prática, isso significa exercícios aeróbicos e anaeróbicos, que são dois tipos de exercícios que muitas vezes acabam gerando confusão, ou até mesmo dúvidas. Existem mitos relacionados a esses dois tipos de exercício e tudo mais. Vocês vão perceber que em algum momento da vida, provavelmente vocês vão lidar com esses dois tipos de exercício, tá bom? Deixa eu só, eu já mandei aqui, eu acho que a gente vai falando mesmo, enquanto a turma não, não chega, a gente vai começando a aula. Bom, show de bola. Então deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aê, ótimo, que ótimo. Vocês conseguem ver uma apresentação de slides, né? Sim. Perfeito, obrigado, ótimo. Tem mais gente entrando. Opa! E aí, Antônia? Tudo bem? A Antônia vai entrar aí também. Perfeito, ótimo. Ô, Antônia, tudo bem? Bom dia, Bom dia. professor. Tudo bem? Tudo. Consegue me ver e me ouvir, né? Quer dizer, acho Sim, que me ver, eu não sei se dá para ver, porque eu já estou apresentando os slides, mas eu acho que dá sim. já dá Dá? para ver certinho. Perfeito, que bom. Ótimo, então vamos lá. Bom, como eu avisei vocês, a gente vai conversar hoje sobre exercícios de treinamento de resistência e também exercícios para treinar força. Professor, não, antes de tudo, quero ver vocês. Por que vocês acham, meninas, que é importante a gente trabalhar exercício físico? Essa é a primeira pergunta. Por que é importante a gente trabalhar exercícios físicos? Opa, olha, a aula tá bombando. Vai a gente entrando, é isso aí. O que vocês acham? Qual seria uma justificativa? Então, sei lá, se o seu cliente, se o paciente perguntasse assim, ô fulana, perguntasse no caso para a cuidadora, né? Me falaram que eu preciso fazer atividade física. Isso é verdade? Como você poderia sair dessa? Assim, de forma simples, tá? Não tem que dar nenhuma justificativa biológica e tal. Por que vocês acham que é importante fazer atividade física, meninas? A importância é porque eles conseguem, né, a se locomover melhor, Uhum, né, vai uhum, melhorar também o estilo de vida dele, né? perfeito. Porque a importância do exercício físico não é só porque tem que fazer, mas os Certo, benefícios que traz para ele, né? certo. E é que nem eu presencio o vozinho lá, né? Então, assim, ele tá com os nervos tudo atrofiando. Perna, braço, ele não consegue levantar braço, ele não consegue esticar a perna. Então, toda vez que eu vou pela manhã, eu falo, vô, sobe e desce o braço, né? E ele faz uma carinha feia e eu falo, olha, é importante, porque o senhor não vai mais sentir dor. Que legal, Vamos lá fazer. Então, é essa a importância, né? Não porque ele está cadeirante, ele não vai mais voltar a andar, mas vai legal. melhorar a locomoção dele. Interessante, Antônia, muito bom. Exatamente isso. Legal, show de bola. Excelente justificativa. Alguém daria uma outra justificativa, assim, né, diferente da Antônia? Alguém poderia Ajuda a falar? fortalecer, né, professor, também, né? Para Fazendo fortalecer. exercício, é fortalecer os músculos, né? Uhum, uhum, ótimo. Isso aí, é verdade, né? Tá correto. Muito Também parado, serve. Pode falar, perdão. Pode falar. a pessoa fica muito parada, aí ele fica, não fortalece nada, né? Exatamente. Quanto mais tempo eu fico sem exercitar os meus membros, a tendência fica maior para que eu fique, sei lá, atrofiado. Então é sempre assim, ó. Mais tempo parado, mais chance de algum momento você perder o movimento daquele membro. É sempre assim. Então, É. mais tempo em movimento, maior chance de você chegar bem à velhice. É isso, resumidamente, é verdade. Correto, Eliana. Perfeito.
As outras meninas, mais alguma justificativa que seja diferente da Antônia e da Eliana? O que vocês acham, assim, como vocês justificariam? Se não souberem, não tem problema, eu vou falar, né? É isso, as Ô, meninas... professor, Oi, olha, eu não sei se. Não, mas eu vou falar assim mesmo, tá? manda bala! Fala aí, pode falar. A circulação sanguínea também, pode ser? Melhora a circulação sanguínea, com certeza, porque você melhora a movimentação, consequentemente o coração bate mais e você consegue melhorar a circulação em várias partes do corpo, principalmente membros inferiores, pernas, panturrilha, né, coxa e por aí vai. É verdade. E isso é bom, né? Com certeza é muito bom. Perfeito. Olha que legal. Obrigado, Samara. Várias justificativas as meninas colocaram aí para a gente que poderiam nos ajudar a defender o porquê que a atividade física é tão importante para uma pessoa. Uma pessoa, sim, porque isso pode ser importante tanto para o seu cliente, a pessoa que contratou você e tudo mais, mas também é fundamental para a cuidadora. Você se lembra, a gente já viu os 3 tipos de preparação que o cuidador deve ter. E se vocês se recordarem, um dos tipos é a preparação física. Vocês se lembram, né? São 3: psicológica, técnica e física. Então não adianta você ter um bom preparo técnico, então você sabe como executa determinados procedimentos, sei lá, como se dá banho, como faz a transferência e outras coisas mais. Então, quanto à preparação técnica, você manda bem. Quanto à preparação psicológica, também está tudo certo, você já lidou com algumas experiências não tão positivas, você já está mais experiente, talvez já tenha perdido algum paciente, né? Alguma pessoa que você cuidava morreu, enfim. Quanto à questão psicológica, também você já está alinhada. Já tem um equilíbrio emocional, né? Não vai ficar depressiva caso o seu paciente piore e tudo mais. Só que não adianta você ter só preparo ou preparação preparação psicológica e técnica, se você não tiver uma boa preparação física. Por quê, professor? Bom, existem algumas justificativas pelas quais eu falo isso. Vamos lá. Justificativa 1. Imagine um exemplo, imagine aí uma situação onde o seu paciente é uma criança de quebra hiperativa. Você fica agitada, né? Corre para lá e para cá, não para nunca e tudo mais. Provavelmente, a cuidadora dessa criança também vai precisar ficar, né, sei lá, se exercitando, andando o dia todo, caminhando, tentando cuidar dessa criança. Então não vai ser um cuidado tão tranquilo, fisicamente falando, como cuidar de um idoso acamado. Então, fisicamente falando, você vai se cansar muito mais, talvez, cuidando de uma criança que não para, que fica para lá e para cá, para lá e para cá. Imagine agora, a gente vai estender um pouco. E se você for cuidadora em uma creche? Várias crianças agora. Imagine a preparação física dessa cuidadora ou desse cuidador. Obviamente precisa ser boa. Só criança, fisicamente falando, dá trabalho ou cansa mais? Não, às vezes também você tem uma pessoa que precisa mais do seu auxílio, uma pessoa talvez acamada ou cadeirante, como a Antônia disse, e que é de certa forma pesada, ou mais pesada que você. Você também vai precisar de um condicionamento físico adequado, senão você pode se cansar mais e tudo mais. Então, esses são algumas justificativas. Outra coisa importante, quando você se preocupa com o seu condicionamento físico, consequentemente, você também cuida de outras áreas da sua vida, como eu sempre defendo aqui, né? Então, o seu emocional acaba ficando melhor por conta da liberação de alguns hormônios, de alguns neurotransmissores. Dopamina, serotonina, que tem a ver com bem-estar, prazer, relaxamento e tudo mais. Depois, você também tem uma melhora na dimensão social, como eu falei, porque você, em algum momento, vai se socializar mais por conta dessa atividade física.
Seja caminhando em um parque, você vai ver pessoas, né? Ou seja, indo para academia, sei lá, andando de bicicleta com um grupo de ciclistas, ou fazendo caminhada com as amigas, com os amigos, sei lá. Enfim. Então você tem melhoras. Sem contar que, além de você ter esse preparo físico, você também trabalha com prevenção de doenças. Então, uma cuidadora que se preocupa com o seu corpo físico está diminuindo a chance de ter hipertensão, diabetes, problemas ósseos, problemas de circulação e tantas outras coisas que a gente fala aqui. Perceberam? Então, por isso que falar sobre exercício físico é tão oportuno, é tão importante, tão necessário, porque acaba que não só o seu paciente precisa receber esses exercícios, precisa executá-los, mas também você, cuidadora, cuidador, precisa. E aí é uma responsabilidade minha e sua, né? Embora muitas vezes a gente tente terceirizar a responsabilidade, né? A gente tente deixar na mão do outro a responsabilidade, na mão do marido. Ah, mas meu marido não vai caminhar comigo. A minha esposa não caminha comigo. Sei lá, né? O meu filho não quer caminhar comigo, meu filho não quer andar de bicicleta, sei lá. Em algum momento você vai perceber que realmente pode ser que isso seja uma verdade. Seu marido não quer ir, sua esposa não quer ir, o filho, ninguém quer ir com você. Pode acontecer. Mas, ainda que isso aconteça, isso não dá razões suficientes para você ficar em casa, sem se exercitar, entendeu? Porque acaba que, por mais, mas eu não tenho ninguém para ir comigo, você vai ter que começar a encontrar estratégias para, mesmo assim, mesmo sozinha, se exercitar, tá? E aí, existem dois tipos de exercícios, os aeróbicos e os anaeróbicos, é o que a gente vai ver na aula de hoje. Vamos continuar. Deixa eu só passar aqui, perdão. Opa. Deixa eu aqui. Opa, ótimo. Bom, no nosso último encontro, só um resuminho rápido, nós falamos sobre flexibilidade e a flexibilidade está voltada para você basicamente ter maior facilidade na execução dos movimentos do dia a dia. Então, quanto mais flexível o cuidador é, melhor ele desempenha as suas atividades do dia a dia. Então, fica melhor, por exemplo, melhor e mais fácil, para movimentar o paciente acamado, fazer a mudança de decúbito, que a gente vai aprender como faz, para trocar o paciente, levá-lo, sei lá, da maca para a cadeira, da cama para a cadeira de rodas, ou coisa do tipo. Também mais fácil para o banho, ou até mesmo para suas questões pessoais, né? Como eu brinco com vocês, no caso, você, sei lá, amarrar o cadarço, pegar coisa embaixo da mesa, embaixo da cama, pegar coisas que estejam acima de você, então qualquer movimento que você precisa, sei lá, se esticar para alcançar, por exemplo, também você trabalha diretamente com flexibilidade. Essas são algumas justificativas, tá? Mas a gente falou outras na aula passada. Por isso que é importante treinar flexibilidade, aí a gente deu uma série de exemplos para você se atentar a esse ponto. Tá? Então, equilíbrio e flexibilidade andam sempre de mãos dadas. São dois companheiros inseparáveis, eu diria. Tá? Então, se você trabalha equilíbrio no seu paciente, ou em você mesma, e se trabalha também flexibilidade no paciente, em você, show. É por aí, o caminho, se você continuar aí, você com certeza vai colher resultados interessantes, tanto na sua vida, bem como na vida do seu paciente. Bom, opa! Não posso deixar postar, não. Mas que eu dei um spoiler. Professor, Oi. eu falei que ia tentar fazer aquele, eu tentei, mas E aí, você tentou fazer não deu o da muito certo, não, professor. o da língua? Você tentou Eu não fazer sei se eu fiz da maneira, se não foi da maneira certa, mas eu tentei e não deu certo, não. Uai, eu nem tentei. Eu falei, esse negócio aqui. Depois eu vou falar para ela, quando eu encontrar, ela falou, você grava um vídeo aí para nós, mostra como é que faz esse negócio, porque esse da língua, como eu falei na aula, eu falei, isso foi novidade para mim, essa nem eu esperava. Ei, Samara.
falar assim, ó, tem algumas pessoas que eu conheço tentaram e não deu certo, eu vou mexer com ela. Mas é realmente, tanto que eu fiquei até assustado, né, como eu falei com vocês. Quando ela falou, falei, mas o que será que tem a ver a língua com o movimento? Aí a professora deu a justificativa lá, mas obrigado pelo retorno, eu nem tentei, É estranho, né, doido demais, o que tem a ver a língua com o movimento? Mas é isso aí, Samara. Testes. E você sabe que isso é importante? Às vezes, vou aproveitar o gancho da Samara, meninas. Muitas vezes a gente acaba ouvindo ou até mesmo recebendo algumas orientações. A gente escuta alguma coisa e tal. Mas funciona quando você testa. Pode ou não funcionar para você, né? Que é o caso que a Samara relatou. Então, se vocês conhecem, existem alguns exemplos, vai. Pega um só. Clube das 5. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse Clube das 5, mas, resumidamente, é uma galera no mundo todo que acorda às 5 da manhã. Todos os dias. Seja feriado, ou seja dia normal de semana, todo dia essa galera acorda às 5 da manhã. Por quê, professor? Porque isso aumenta a produtividade delas. Então, quanto mais cedo você acorda, teoricamente, mais tempo você tem para trabalhar. Obviamente, se você trabalha mais, provavelmente você vai colher resultados mais interessantes. Por quê? Normalmente as pessoas acordam, sei lá, 7, 7h30, e aí pegam no trabalho 9 horas. Se você acorda às 5 e já pega logo no trabalho, das 5 para as 9 são quantas horas? 4 horas. 4 horas. Então dá o quê? Dá quase... 4 vezes 7, 20. 28 horas a mais na semana que você trabalha do que o seu concorrente, ou do que a sua... Enfim, né? Do que a pessoa que trabalha na mesma função que você. 28 horas a mais, só por acordar mais cedo. Se você fizer o cálculo por mês, por semestre, por ano, você cai de costa. Então, existe esse tal Clube das 5 e funciona para todo mundo, professor? Não. Muitas pessoas não dão conta. Ou já até testaram. Não, cara, acordar às 5 para mim não faz diferença. Eu fico moído o dia todo, eu prefiro acordar às 6 e rendo tão bem quanto se eu acordasse às 5. Então, eu acordo às 6, mas eu vou dormir às 23. Aí eu pago essa 1 hora que eu não acordei mais cedo e tal. Então, por isso que é importante a gente sempre bater esses pontos, ok? E aí você, de alguma forma, vai ver se isso funciona ou não para você. A Samara foi, né, o exemplo disso. Muito bom, Samara. Show mesmo. Meninas, o que vocês acham que é exercício aeróbico? Aeróbico. Que é isso aqui, né? Não vai estar escrito aqui. É que eu não posso mostrar, senão eu vou dar um spoiler, né? Mas o que vocês acham que é exercício aeróbico? Então, se alguém falar assim, deixa eu pegar um nome aqui. Maria José, por exemplo. Elisângela, Eliana, Antônia, Samara, Sônia, a galera aí. Você poderia me ajudar? O que são exercícios aeróbicos? Aí você ia ficar toda... Ia ter que... Se tivesse que responder, né? O que você acha que é, gente? O que vocês acham, né, que é? O nome é estranho, tá? Aeróbico é meio estranho mesmo. Mas o que vocês acham que significa? Alguém se arrisca? Bom, exercícios... Deixa eu falar para a Antônia que talvez seja o aparelho mesmo dela. Às vezes, Antônia, é o seu aparelho que está deixando mais baixo, tá? Eu vou tentar aumentar o som do meu. Peraí. Aí. Bom, mas é que não faz muita diferença, porque na verdade é o som do seu. Mas mesmo assim, eu aumentei o som do meu, talvez melhore para você. Ou vou tentar falar um pouquinho mais alto também. Tá bom? Bom, exercícios aeróbicos são exercícios onde você tem a fonte energética vinda do oxigênio. Ixi, você falou grego para mim, não entendi nada. Agora você está dando aula de grego, professor? Não, claro que não. Eu vou dar exemplos, vai ficar mais fácil você entender. Então, entender a ideia de exercícios aeróbicos é mais fácil quando você
pega exemplos. Vamos lá. Deixa eu atualizar aqui para você. Exercícios aeróbicos, basicamente, são aqueles, né, onde você vai usar oxigênio para usar oxigênio, perdão, como fonte energética. Traduz, professor. Andar, correr, nadar, pedalar, dançar. Quando você anda, está parada, está no sofá. De repente você começou a andar. Foi dar uma volta, uma caminhada que o Lucas falou que é bom caminhar, você começou a caminhar. Em algum momento não começa a faltar ar para você? Você não começa a respirar mais vezes por minuto? A sua respiração não aumenta? Acredito que sim, certo? Por que isso acontece, professor? Justamente por causa dessa aula. Por conta de que caminhar ou andar, né, é um exemplo típico, característico de exercícios aeróbicos. Quanto mais você se exercita, mais você tem de respirar. É algo assim, ó. Começou a se exercitar de forma, né, de acordo com os exercícios aeróbicos, seu coração tem que bater mais. A sua respiração aumenta. Isso é exercício aeróbico, tá bom? Então, toda vez que você precisar sua respiração se elevar para fazer um exercício, provavelmente esse exercício vai ser aeróbico. Professor, por que a minha respiração aumenta? Simples. Os músculos precisam de oxigênio, né? Eu já falei para vocês algumas vezes que o nosso corpo precisa, todas as células do nosso corpo, então, tanto as células do cérebro, do estômago, do intestino, da sua coxa, do seu pé, tudo. Todas as células do seu corpo precisam de duas coisas principalmente: nutrientes e oxigênio. Nutrientes e oxigênio. Sem nutrientes e sem oxigênio, o que acontece? Morte. Então você morre. Se você não comer e se você não respirar, se por algum motivo não chegar oxigênio no seu corpo, nas suas células, nos seus órgãos, você vai morrer. Por conta disso. Professor, por que muitas vezes quando a gente ouço pessoas falando que morreram, tiveram um acidente, na pista, e aí teve uma parada respiratória e morreu. Morreu por quê? Porque as células precisam de oxigênio para sobreviver. Sem oxigênio, elas morrem. Obviamente, se tudo no nosso corpo é formado de células, o seu corpo vai morrer. Se você não conseguir respirar adequadamente e tudo mais. Tá bom? Então, a resposta é simples. Se os músculos precisam de nutrientes e oxigênio, quando você começa a caminhar mais, esses músculos vão precisar receber mais nutrientes e oxigênio. Já ouviram a expressão cavalo que anda, bebe? Que é às vezes, cavalo, né, bebe bastante água porque anda muito. É a mesma lógica. Quanto mais os seus músculos trabalham, mais eles vão precisar de nutrientes e oxigênio. Ok? Por quê, professor? Porque aumenta a quantidade que eles precisam, né, ingerir mais e tudo mais. É tipo assim, ó. O que gasta mais combustível? Ir até aqui no centro de Ribeirão ou ir para Curitiba? Se eu tiver um carro. Meu carro vai gastar mais combustível indo ao centro de Ribeirão ou indo a Curitiba? Indo a Curitiba. Por quê? Porque vai precisar de mais combustível para o motor movimentar. A lógica é exatamente a mesma. O meu corpo vai precisar de mais energia. Como é que isso chega? Como é que esse combustível, essa energia chega por meio da respiração? Então, o coração bate mais. Quando ele bate mais, ele manda mais sangue e nesse sangue você tem presença de oxigênio. Entenderam? Então é simples, a lógica é assim. Eu começo a andar, começo a pedalar, começo a correr, começo a nadar, a dançar. Vocês podem perceber que a respiração e os batimentos de vocês se elevam. Porque os seus músculos demandam mais energia e essa energia vem por conta aí do oxigênio, dos nutrientes que só chegam pelo sangue. Tá bom? Então, isso são exercícios aeróbicos, mas é muito mais fácil você pegar os exemplos e associá-los a esse exercício do que você ficar
Muitas vezes, nossa, professor, é difícil esse conceito, hein? Nossa, e tal. Talvez seja mais fácil você olhar para os exemplos, tá bom? Porque vocês vão ver que os outros tipos de exercícios são bem diferentes desses aqui. Então é facinho. Mais uma dica, vai, ó. Toda vez que alguém questionar você sobre exercícios aeróbicos, presta atenção no início da palavra. Ar. É isso. Exercícios aeróbicos são aqueles que eu preciso de ar. A fonte energética vem por meio do ar, do oxigênio, né? Mas é uma forma de você não se esquecer do significado desse tipo de exercício aqui. Claro, né, meninas? Exercícios são fundamentais para muitas coisas. Então, melhoram a nossa saúde, e aí entendam saúde da forma mais ampla possível. Não é só a saúde física, como eu falei, né? Também é saúde social, também é saúde psicológica. E na saúde física você tem melhoras, por exemplo, reduzindo o peso, né, do seu corpo. Então, quando você começa a exercitar mais seu corpo, seus músculos precisam de mais energia. E aí, se você está acima do peso, por exemplo, tá uma dobrinha aqui, outra ali, consequentemente, esse excesso de peso, então a gordura, esse açúcar, entre aspas, açúcar, né, que a gente fala, mas é a glicose que está em excesso, tanto a gordura quanto essa glicose serão utilizadas para geração de energia também. Por isso que você emagrece, porque você queima, você gasta gordura, porque os seus músculos precisam de energia, e essa energia vai ser utilizada como... E essa gordura vai ser utilizada como energia, tá bom? É simples, eu já falei bastante sobre isso com vocês, mas não se esqueçam, tá? Não é só o paciente, você também. Você também precisa, né? Assim, lógico, assim como eu também preciso. Inclusive, essa semana eu não fui, essa história de lockdown aí, enfim, acabou que eu não consegui ir, infelizmente. Quebrou a sequência, eu tava já, se eu não me engano, a 4ª semana seguida seria agora. Eu perdi peso, nossa, demais, e ficou muito bom, né, a alimentação e atividade, 5 quilos a menos, mas infelizmente essa semana eu não consegui ir. O que é lastimável, né, o que é lastimável, tá bom? Mas faz parte, né, a gente tem que procurar também atender aí, ó, as orientações das autoridades sanitárias, né? Mas eu espero que semana que vem eu consiga, né? Senão não vai adiantar nada, né, gente? Vamos continuar. Então, toda vez que a gente fala desses exercícios, como eu falei para você, que exercícios aeróbicos, que você precisa de oxigênio para fornecer esse oxigênio aos músculos, por isso que o coração bate mais, para mandar mais sangue, nesse sangue tem oxigênio e tudo mais. Toda vez que a gente fala desse tipo de exercício, automaticamente a gente fala de batimentos cardíacos. Batimentos cardíacos. Professor, eu já ouvi mesmo falar desse negócio aí de batimentos cardíacos. Eu já ouvi mesmo. É isso que a gente vai conversar um pouquinho. Inclusive, eu vou falar a gente vai aprender a fazer um cálculo para ver qual que é o seu limite máximo. Então, até onde o seu coração pode bater? Você vai aprender na aula de hoje. Vamos ver. Isso é bem curioso. Vamos ver se vocês já ouviram falar sobre esse cálculo. Ei, meninas, eu vou te contar, viu? Bom, show de bola. E foi o que eu falei para vocês, né? Quanto mais seu coração bate, teoricamente, e aí aqui isso a ciência já tem mostrado, os estudos já têm mostrado, mais você consegue perder peso. Consequentemente, tem uma lagartixa no quadro? Achei que tinha uma lagartixa aqui no quadro aqui. Que susto, as meninas estão vendo a lagartixa aqui. Ei, meninas. Vamos continuar. Então, os seus batimentos aumentam, consequentemente, você perde mais peso, foi o que eu falei, né? Porque você vai queimando mais gordura, e aí isso vai fazer com que você perca peso, tá bom?
Então, essa é uma justificativa. Por que a gente tem que olhar para a frequência cardíaca? Quanto mais o meu coração bate, melhor, ou mais eu queimo gordura. Só que, logicamente, o coração tem um limite de batimentos. Se eu forço demais, eu tenho prejuízos. Se eu forço de menos, não vou ter resultado nenhum. Por isso que a gente tem que saber, tem que ter uma faixa. Olha, no mínimo, o meu coração tem que bater tanto para que eu perca peso, no máximo, tem que bater tanto para que eu não force demais e, consequentemente, eu tenha também problemas. Ok? Então, tem que ter um equilíbrio aí, uma faixa. Então, sei lá, de X batimentos a X batimentos. Se eu ficar nesse intervalo, eu tenho benefícios. Eu consigo perder peso, queimar gordura. Se eu ficar acima, eu trago prejuízos para o meu coração, porque eu forço demais. Meu coração não está preparado, não foi projetado para bater tantas vezes assim por minuto, então eu vou prejudicá-lo, se eu bater acima do que eu posso. Em contrapartida, se eu não bato, se o meu coração, né, não bate a quantidade mínima necessária, eu não vou perder gordura. Professor, o que é quantidade mínima? Acima do que quando você está em repouso. Ok? Então, você ficar deitada no sofá o dia todo, você praticamente não vai queimar, você não vai gastar nada praticamente, né? Nesse sentido aqui da aula, você não vai gastar nada. Por quê, professor? Porque o seu coração não está batendo. Ele vai bater, sei lá, de 60 a 100 vezes por minuto. E de 60 a 100 não queima gordura. Então, ou seja, você tem que movimentar. Ok? Então, bater a quantidade, né, mínima de vezes significa você necessariamente sair do comodismo e começar a se movimentar. Claro que isso varia, né? Então, uma pessoa com 90 anos tem um limite, tem um intervalo diferente de um jovem de 20. O coração com 90 anos está mais frágil. Então, são 90 anos, 9 décadas batendo. Está um pouco mais fraquinho. Não posso pegar tão pesado como eu posso, como, por exemplo, um jovem pode pegar pesado, entre aspas, com o coração dele. Porque o coração está bem mais novo, né? Tá praticamente no auge, tem muita força, tem muita resistência, enfim. Então, a gente vai aprender hoje a fazer esses cálculos. Beleza, gente? Então, essa é a ideia. Então, se eu consigo encontrar um intervalo, que eu vou mostrar como calcula, consequentemente, eu posso olhar e analisar mais a minha condição. Oh, nossa, então, sei lá, no mínimo eu tinha que bater 120 vezes por minuto. Mas quando eu caminho, eu só bate 105. Então, eu não estou queimando gordura de forma satisfatória. Entenderam? Você tem que bater 120, está só batendo 105, faltam 15 batimentos. Você tem que apertar um pouco mais o passo. Porque quando você aperta o passo, os músculos precisam mais de energia, o coração bate mais para mandar essa energia para eles, por meio do sangue, né? Agora, se você só pode ir até 170 e seu coração está batendo a 190, você está se prejudicando. Ah, mas a ideia era ficar bem, professor. Lógico, a ideia era, mas não é isso que está acontecendo na prática. Teoricamente, você queria queimar gordura e tudo mais. Eu sei, entendo a sua justificativa, né? Mas você está 20 batimentos acima do que deveria. Isso, a longo prazo, traz problemas para o seu coração. Você está forçando demais, ok? Continuando. Por isso que, então, é tão importante a gente olhar, a gente considerar, né, a questão dos batimentos. Saber o meu mínimo e saber o meu máximo. É isso que eu vou mostrar para você como calcula aqui, tá bom? Por quê, professor? Porque tem muita gente que não sabe disso. Então, às vezes, a pessoa começa a caminhar e fala assim, nossa, puxa, já tem 3, embora eu ache isso difícil, tá? Já tem 3 meses que eu caminho e praticamente não perdi peso. Perdão. Claro, não vai perder mesmo, né? Não vai perder.
Por quê, professor? Não vai perder porque não está forçando, entre aspas, né? Tá pegando muito leve, tem que pegar mais pesado. O coração tem que bater mais para você queimar mais. Ok? Então você tem que saber. E muitas falam assim: nossa, caramba, uai, falam que a atividade física é bom, faz bem, não sei o quê, mas eu comecei a fazer atividade física e meu coração começou a dar problema, fui no cardio e vi que meu coração não está muito bem e tudo mais. Aí quando vai ver é porque a pessoa está pegando muito pesada. Imagina, no meu caso, tô sedentário tem uns anos aí, viu? Ah, já tem uns 10 anos quase. Assim, né? Algo assim. Pelo menos uns 5 tem, praticamente. Então, tenho 5 anos que eu estou sedentário. Eu não posso, depois 5 anos parado, 5 anos sedentário, já começar a correr, né? Que é o que eu falo para vocês sempre. Senão eu vou forçar demais, vou me machucar. Tanto machucar as articulações, como machucar ter lesão muscular, provavelmente. Ter problema de coração. Não, então eu preciso saber um intervalo. E aí, a minha pergunta para vocês é: alguém tem ideia de como a gente consegue calcular esse intervalo? Então, assim, professor, meu coração pode bater de 120 a 180, sei lá. De 130 a 190. De 100 a 150, não sei. Alguém tem ideia de como a gente calcula isso? Aham. Essa é... ai, ai. Essa pergunta, hein? O professor está pegando pesado. É realmente uma pergunta um pouco difícil, porque a gente não tem noção mesmo, né? Tá bom? Então, eu vou perguntar de forma mais fácil. Até onde o seu coração pode bater? O máximo. Alguém tem noção? Alguém chutar? Eu acho que pode ir até, sei lá, 300 batimentos por minuto, professor. De forma geral, o coração do ser humano pode bater até 300, sei lá, 300 vezes por minuto, 250, sei lá. A Associação Americana do Coração coloca que, vejam aqui, ó, deixa eu até destacar. A frequência cardíaca máxima é de 220 batimentos por minuto. O que significa? Que o meu coração e o seu coração, no máximo, pode bater 220 vezes por minuto. Ok? Isso é de forma geral. De forma geral. Esse aqui é o limite máximo. Olha, se passar disso aqui é piripaque. Não pode. E 220 é um número muito alto mesmo. Então, no máximo, isso aqui. Beleza. Só que, quando a gente fala de atividade física, obviamente eu não vou fazer seu coração bater até o máximo, né? Senão você pode ter um piripaque durante um pedal. Imagina, você pedalando, de repente você está forçando tanto o seu coração que ele para. Aí você vai morrer. A não ser que alguém consiga ajudar você, né? Senão você, ou o seu paciente que seja, infelizmente acaba morrendo. Então, 220 é o que essa Associação Americana do Coração coloca. Disse, olha, não, coração do homem, né, do ser humano, do homem, da mulher, enfim, só pode bater até aqui, 220. Mas, para que a gente consiga ter segurança, qualidade e resultados importantes e significantes durante uma atividade física, consequentemente, eu preciso saber aprender a calcular esse intervalo. Como é que eu faço, professor? Simples. Olha aqui, ó. É só você pegar a sua idade e subtrair de 220. Então, assim, sei lá, digamos que você tenha 40 anos. Você vai pegar aqui, 220 menos 40. Vai dar o quê? 180, né? Ah, eu tenho 30. Você vai fazer na conta. Tem 25, 27. 220 menos a sua idade. Você vai ter um número aí. Nesse exemplo aqui que eu coloquei para você, perceba que é um jovem ou uma jovem de 20 anos. Então, o que eu faço? 220 menos 20 é igual ao quê, gente? 200. Tá aqui. Professor, essa conta realmente é fácil, né? Puxa, é fácil. Só que agora você precisa fazer uma segunda conta. Então, a primeira conta é 220 menos a sua idade. Segunda conta, você precisa tirar 50% daí. 50% e 85%. Ih, agora
Agora bilolou, agora eu não sei. Agora, como é que eu faço isso, né? Aí, se alguém tiver dúvida, né, quanto à conta de porcentagem, um dia eu posso mostrar, mas basicamente eu trouxe aqui para ficar mais fácil para você entender, né? Eu trouxe uma tabela onde você consegue se localizar mais ou menos. Então, ó, vejam aqui, ó. Deixa eu mudar de cor aqui, para ficar mais fácil. Olha aqui, ó. Então, aqui, na primeira coluna, você tem a idade da pessoa, na segunda, você tem os batimentos. Viram aí? Idade, primeira coluna, batimento, segunda coluna. Se você olhar por linhas, então, ó, a primeira linha, eu me refiro a uma pessoa de 20 anos. Terceira linha, uma pessoa de 30 anos. E aí você vai indo de 40, 45, 50, enfim, você vai olhando, porque a primeira coluna se refere à idade. Olhem sempre aqui, ó, primeira coluna e de acordo com a linha. Então, eu sei que uma pessoa com 65 anos, o coração dela, para que a gente consiga ter resultados de forma segura, sem prejudicar o coração dessa pessoa, deve bater de 93 a 132 vezes por minuto. É isso. Simples assim. Abaixo de 93, não tenho praticamente nenhum resultado. Então, eu preciso bater acima, preciso sair do sofá, tenho que exigir mais do meu corpo, só que essa exigência não pode ser tão grande a ponto do meu coração bater 150, sei lá. Por quê, gente? Porque 150 é maior que 132. Perceberam o intervalo aqui? O que é que a gente fez? 220 menos a idade da pessoa, dividiu isso para saber 50% que é o mínimo e 85% que é o máximo. E por isso que você tem sempre esses dois números que eu chamo de intervalo. Ok? Então vejam, ó, conforme o tempo passa, teoricamente você vai ficar mais frágil. Seu coração vai precisar, você vai ter que começar a pegar mais leve com o seu coração. Olha lá, ó, um jovem com 20 anos, o coração pode bater até 170. Mas um idoso de 70, o coração só pode ir até 128. Teoricamente, tá? Isso depende muito. Então, se é uma pessoa que sempre foi ativa, um idoso que sempre foi ativo desde criança, provavelmente esse número aqui vai aumentar. Aí é o especialista, o educador físico, cardiologista, quem vai dizer até quando. Isso aqui são orientações gerais. Serve para você hoje, tá? Então, tem esse intervalo. Você, eu tenho 27, por exemplo, meu coração deve bater algo nessa linha aqui, eu tô com 27, alguma coisa nesse sentido aqui. Tem que fazer o cálculo certinho, mas tá por aqui, tá? Entre 25 e 30, né? Beleza, gente? Então, são algumas recomendações aí. Se alguém te perguntar, Maria José, nossa, eu não sei até quando meu coração pode bater, menina. Você pode se orientar por aí. Claro, né, gente? Isso aqui você pode questionar, pode perguntar para o educador físico, confirmar com ele, ainda mais se for o seu paciente, né? Pergunta para o educador dele, para o personal trainer dele, que seja. Confirma, conversa, pega a orientação de um especialista. O que eu passo para vocês são orientações gerais, que com certeza vão ajudá-las demais aí na sua atuação. Beleza? Bom, uma vez que eu conseguir aumentar a minha frequência cardíaca, lembra que eu falei para você? Fazer atividade física exige que você tenha uma frequência cardíaca maior do que quando você está em repouso. Cara, quando eu caminho, meu coração tem que bater mais vezes do que quando eu estou no sofá vendo Netflix. Uma questão lógica. Então, uma vez que essa frequência tenha aumentado, consequentemente, o seu corpo, e aqui a gente chama de organismo, mas podem entender como corpo, né? E aqui, o seu corpo vai precisar gastar mais energia para funcionar. É como um carro, né? Se não põe combustível, o carro não anda. Não vai andar. Seu corpo também, sem energia, e essa energia, como eu falei, chega pelo sangue, seu corpo também não vai funcionar. Por isso que os seus músculos precisam de mais combustível. O seu coração bate mais vezes
Aumentando os batimentos, aumenta o fluxo de sangue nessas partes do seu corpo, nos seus músculos. Consequentemente, você gasta mais, queima mais gordura, queima mais glicose, né, que é o açúcar no sangue, gasta mais energia e por aí vai. Tá bom? É justamente o que disse aqui, ó. Essa energia que o seu corpo vai precisar advém de carboidratos e também da gordura. Tá bom? Então, quando eu faço atividade física, eu queimo direto ou indiretamente glicose, que é o excesso de açúcar, entre aspas, né? Lembra do diabetes? O que causa diabetes? A gente já viu em várias aulas. Diabetes significa excesso de glicose no sangue. A turma chama de açúcar, né? Mas é o excesso de glicose no sangue. Se eu pratico atividade física regularmente, eu queimo glicose. Consequentemente, eu tenho menor chance de desenvolver diabetes. Doido isso, né? Uma estratégia interessante, hein, galera? Bom, só que, claro, né, gente, esse cálculo que eu ensinei vocês, ensinei como realiza, como faz, precisa ser olhado com muita cautela. Você não pode pegar essa tabela aqui, ó, deixa eu mostrar. Então, olha, eu estou há 15 anos parado, então, se o meu coração pode ir até 140, eu já vou começar lá no 140. Errado. Você precisa começar no mínimo. Conforme o tempo passa, conforme o seu corpo se adapta, conforme o seu corpo vai se acostumando com aquela atividade, aí sim, gradualmente, você vai aumentando a frequência até chegar no limite. Então, começa em 102, então tenho 50 anos. Sedentário há 25 anos. Sei lá. Eu preciso começar ali por volta dos 100 batimentos, 102, 105. Conforme o tempo vai passando, eu vou aumentando para 110, aí 115, 120, 130, 140, 145. Aí eu mantenho 145. Mas isso aqui depois de, não sei, 5, 6, 7, 8, 9 meses. Entenderam? Não é do dia para a noite, porque o meu corpo ficou 25 anos parado. Não posso esperar ter resultado que eu deveria ter, né, obtido nesses 25 anos. Eu fui preguiçoso, fiquei, ou sei lá, sofri um acidente, não sei. Estou parado há 25 anos, eu não vou conseguir recuperar em um dia o que eu perdi em 25 anos. Não dá. É um processo, é um trabalho, é uma progressão. Ok? Vamos continuar. Então, ao iniciar a prática de exercícios, a ideia é que a gente sempre comece pelo limite menor, que é aquele primeiro número da tabela que eu mostrei para você, que gira em torno de 50% da sua capacidade. Lembra? Tirei 220, tirei 20, sobra 100. Quanto que é 50% desculpa, 220 menos 20 sobram 200, né? Quanto que é a metade de 200? 100. Então, 50% nesse exemplo significam 100 batimentos por minuto. E aí eu tenho que fazer o cálculo agora para saber quanto que dá 85. Ok, gente? Essa é só uma conta simples para a gente aprender, mas não comecem exigindo demais do corpo de vocês. A não ser que você tenha prática. Se você já tem prática, já executa há muito tempo, aí é uma outra questão. Talvez não seja a realidade do seu paciente. Talvez ele esteja sedentário há muito tempo. E aí você tem que pegar leve, tá bom? Alguns exemplos de benefícios que esses exercícios trazem para o nosso corpo, para o nosso organismo. E vocês vão perceber que existem benefícios diversos. Reduz o risco de algumas doenças crônicas não transmissíveis, principalmente obesidade. E aí, obesidade foi o que eu disse na aula passada, né? Obesidade, ela não é... Teoricamente, ela é o resultado de você ficar... Tem doenças, claro, mas assim, de forma geral, é o fruto do seu ócio, da sua preguiça, o tempo que você fica no sofá, né? Ou que você não se exercita. O fruto disso, e de comer mal, dormir mal, fruto é a obesidade. Só que a obesidade nunca vem sozinha.
geralmente ela traz as amiguinhas, os amiguinhos dela, que também são prejudiciais para o seu corpo. Problemas das articulações, problemas da respiração, diabetes, hipertensão, aterosclerose, que é o acúmulo de gordura dentro das artérias, maior risco de AVC, trombose e muitas outras coisas aí. Sem contar que você também pode, por exemplo, sofrer bullying, sei lá. E aí com bullying você vai ter prejuízos emocionais também. Autoestima lá embaixo, né? Autoimagem esquece. Impotência sexual acontece, é claro, né? Eu falei para vocês na aula passada. E várias outras coisas que vêm de mãos dadas com a obesidade, tá? Então, quando eu falo obesidade, obrigatoriamente vocês precisam associá-la com outros problemas que ela causa. Então, sedentarismo leva ao sobrepeso, sobrepeso leva à obesidade, obesidade leva a inúmeros problemas, que eu já listei aqui para vocês. Outras doenças que você consegue reduzir com a prática de exercícios aeróbicos. Redução no risco de você ter problemas, né, ou doenças de coração. Redução da chance de ter problema de pressão alta ou hipertensão, diabetes, derrame. Derrame aqui podem substituir por AVC, tá? AVC, AVE, acidente vascular encefálico, que é o correto hoje em dia. Você também tem um maior controle da pressão arterial. Você consegue equilibrá-la, controlá-la. Legal, né, gente? Por isso que você, obviamente, diminui a chance de ter pressão alta. E ainda que você tenha pressão alta, se você pratica atividade física, exercícios aeróbicos regularmente, mesmo que você tenha pressão alta, você vai ter uma pressão muito mais controlada. Porque você vai fazer o uso do medicamento e vai fazer o uso da atividade física. Então, os medicamentos vão ajudar a baixar a sua pressão e a atividade física também vai ajudar a baixar. Então, você tem 2 tratamentos acontecendo ao mesmo tempo. Medicamentos e atividade. Ambos contribuindo para a sua pressão baixar. Para não ficar tão alta, né? Já que você tem pressão alta. Ok? Também controle do açúcar no sangue, eu já falei o porquê. Aumento do fluxo sanguíneo para todas as partes do corpo. Já falei também, né? Inclusive foi o que a Samara, se não me engano, foi a Samara disse. Quando a gente fala, então, de exercícios aeróbicos, tem um exemplo bem interessante que é o caso da corrida. Professor, mas eu não consigo correr. Oxa, você pegou pesado, correr não dá. E caminhar, você consegue? Não, mas já ouvi falar que caminhar não funciona. Tem até um ditado, né? Esse ditado, às vezes, pode gerar interpretações erradas. Mas caminhar é pior que tudo. Mas é melhor que nada. Entenderam? Então, caminha. O que gasta mais energia? O que me faz perder mais peso? Pedalar 1 hora ou caminhar? Provavelmente pedalar. O que me faz perder mais energia? Correr 1 hora ou caminhar 1 hora? Correr. Faz gastar mais energia. Por isso que fala, né? Caminhar é pior que tudo. Esse tudo significa pior que todas as outras atividades. Mas é melhor que nada. Percebe que o ditado continua? Mas é melhor que nada. É melhor você caminhar do que você ficar no sofá. Essa é a ideia, isso que isso aqui quer dizer. Mas, essa caminhada, muitas vezes, as pessoas não entendem, por isso que falam que não é tão benéfica para o nosso corpo. Caminhar, realmente, dependendo do quanto você caminha, não vai fazer diferença nenhuma. Você precisa ter um parâmetro, tem que ter um número. Algumas associações, por exemplo, até algumas associações e estudiosos, especialistas e tudo mais, defendem que para você começar a perder peso com a caminhada,
você tem que dar mais ou menos 10 mil passos por dia. Professor, mas eu vou ficar contando cada passo que eu dou? Não, tem aplicativo que faz isso. Chama pedômetro. Você procurar aí na Play Store, no Apple Store, você vai ver que tem esse pedômetro. Ah, mas eu não tenho espaço no meu celular, então eu vou ficar sentada porque eu não consigo contar quantos passos eu dou. Aí tem outra conta para você fazer. Números, tempo que você pratica atividade. Lembra que eu falei? 300 minutos por semana. Se você fizer isso aí, você vai perder peso. Certeza. Tá bom? Então, não quero pôr aplicativo no celular, porque eu gosto de caminhar sem nada. Só com a chave de casa. Vai por tempo. 1 hora de atividade física por dia, durante 5 dias da semana. Segunda a sexta, 1 hora de atividade, você bate 300 minutos, você não é mais sedentária. Já tem todos os benefícios que eu falei no slide anterior. Entenderam? A atividade aeróbica melhora a cognição e a memória. Por quê, gente? Samara matou a charada. Melhora a circulação. Chega mais sangue no meu cérebro. Quando chega mais sangue, chega mais oxigênio, e um cérebro mais oxigenado, consequentemente, trabalha melhor. Tá bom? Então, eu fico com a memória melhor. Eu fico com mais atenção, mais concentração, mais foco. Consigo organizar e planejar melhor. Consigo ter um raciocínio lógico matemático melhor. Uma percepção visual e sensorial melhor. Consigo, inclusive, professor, me expressar melhor. Aprender mais por conta dessa atividade aeróbica, ok? Alguns caras que eu acompanho na internet, no YouTube, na verdade, né? Não gosto muito das outras redes, mas eu vejo, né, algumas pessoas assim, empresários, inclusive, são pessoas de sucesso, né? Profissionalmente falando. E grande parte deles tem as grandes ideias quando estão caminhando ou fazendo atividade física. Então, o cara acorda de manhã, essa turma das 5, por exemplo, aí vai fazer atividade física, enquanto caminha, começa a pensar, e aí, de repente, como o cérebro vai ficar melhor, recebe mais oxigênio, ele consegue estruturar melhor os pensamentos, encontra soluções mais rápidas, encontra melhores estratégias, e aí isso acaba sendo, financeiramente falando, né, muito benéfico para ele, porque é daí que ele tira as ideias, e aí geralmente faturam milhões e tudo mais. Bom, então a atividade física é essencial, fundamental também para a forma com que o seu cérebro trabalha. Uma corrida bem planejada, aliada a uma boa alimentação, ajuda a emagrecer. Eu falei para vocês sobre os pilares, né? Os itens, os elementos que são fundamentais para você ter uma vida saudável. Atividade física, boa alimentação, descanso satisfatório e redução de estresse. Atividade física regular, novamente, 4 pilares, ou 4 elementos. Atividade física regular, descanso satisfatório, tem que descansar, né? Alimentação saudável e uma redução de estresse. Se você trabalhar com esses 4 pilares, 4 elementos, certeza você vai ter uma vida bem mais saudável. Tá bom? Então, isso é importantíssimo. O que mais, professor? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos para a gente conseguir, de alguma forma, tentar entender e aplicar no seu dia a dia lá na casa do paciente. Olha isso aqui. Deixa eu vou comentar o que geralmente as pessoas fazem, o que geralmente o cuidador, a cuidadora faz, e eu vou tentar dar algumas dicas para vocês. Vamos ver se vai dar certo. Bom, então você cuida de uma pessoa, de um idoso, uma idosa, não sei, e aí esse idoso não gosta de caminhar nem a pau. Oxe, você pode pegar ele ou ela, diz que não adianta, pode pegar de soco que não vai, não quer ir, né? Entre aspas, pegar de soco, né?
Não vai, não adianta. Nem a pau, nem a base de pancada não vai, que não quer caminhar. De jeito nenhum. Por que não quer caminhar, gente? Porque muitas vezes a gente usa estratégias erradas. Se você chama a pessoa para caminhar e ela não gosta, é claro que ela não vai, né? Então, deixa eu só mostrar aqui. Aí, ó. O que a gente tem que considerar nessa imagem? Olha só. Tem essa figura aqui, ó, esse cara. Muitas vezes, o seu cliente, né, o seu paciente, se você não for estratégica, ele vai deixar de fazer as coisas. E aí você tem que começar a utilizar os recursos que você tem no ambiente, ali no ambiente onde o seu paciente se encontra. Os recursos que, de alguma forma, farão com que ele se movimente ou que ele, sei lá, consiga atingir o objetivo que você quer. Nesse caso, esse paciente nosso aqui, ó, esse homem aqui, eu quero que ele caminhe. Então, o meu objetivo é fazer caminhar. Esse é o meu objetivo. O que eu tenho no ambiente que pode me auxiliar nisso? Eu já chamei eu vou chamar ele de Onofre. Já chamei o Onofre para caminhar, não quer de jeito nenhum. Já chamei, já falei para ele ir com a esposa, falei para ir com o netinho, não quer ir. Falei, vamos comigo, eu levo o senhor, não quer. Já falei que a gente só vai caminhar no quarteirão, falei que a gente vai no parque que ele gostava de ir, não adianta. Não quer, não adianta. Então, o Onofre está resistente quanto à orientação que o cuidador está dando. A necessidade que ele tem, no caso, caminhar. Só que um cuidador estratégico olha para o ambiente onde o Onofre está, né, olha para o ambiente onde o Onofre está, e aí ele tenta encontrar algum mecanismo, alguma ferramenta, alguma medida, alguma alternativa para conseguir levar esse cara para caminhar. Na prática, gente, digamos que o Onofre tem um cachorro. O que eu vou fazer? Eu vou usar o cachorro. Usar entre aspas, né? Não no sentido negativo, tá? Não me entendam mal. Vou estrategicamente inserir o cachorro para conseguir o meu objetivo, que é fazer o Onofre caminhar. Então, eu sou Onofre. Eu tenho reparado aqui, o Bolinha anda meio tristão. Você já reparou? Já começa assim, né? Um exemplo. Aí eu vou falar, será? Não, ele tá meio triste. Olha, acho que é porque ele não caminha muito, né? Faz tempo que ele não sai pra rua, não vê não vê uns postes, não vê a turma na rua, não vê as cachorrinhas, os cachorrinhos. O que o senhor acha da gente dar uma volta com ele? Aqui, né? Aqui no quarteirão mesmo. Só para ele dar uma estranha, parece que ele tá estressado, sei lá. Tá meio estranho, né, o Bolinha. O senhor topa dar uma volta com ele? A gente vai junto, vai conversando. O senhor leva, ó, eu comprei uma coleirinha aqui, ó. O senhor vai me ajudando e tal, a gente vai revezando, cada um vai conduzindo em um pedaço do trajeto e tal. Provavelmente, se o cachorro, o Bolinha, fizer sentido na vida do seu Onofre, provavelmente ele vai querer ir andar com o cachorro. Na cabeça dele, ele quer andar com o cachorro, vai passear com o cachorro, não vai caminhar. Entenderam? Só que você atinge o seu objetivo. Você vai levá-lo a passear com o cachorro, mas, na verdade, quando ele passeia com o cachorro, ele está caminhando, só que sem perceber. Ele atingiu o objetivo que você traçou, realizou aquilo que o educador físico, sei lá, disse que era bom, mas sem perceber, porque o foco dele não estava em caminhar, mas sim em passear com o cachorro, porque o cachorro está triste, ou sei lá, está estressado, o cachorro quer ver os cachorrinhos, e por aí vai. Uma estratégia. Ah, não tem cachorro.
que ele tem? Ah, não, ele não tem, ó, ele não tem nada, não. Então, netinho? Então, neto. Talvez o neto. Talvez a esposa. Talvez o colega. Talvez, não funciona. Talvez levá-lo. Vamos comprar pão? Vamos fazer o seguinte, ó. Toda vez que eu chegar, a gente vai fazer o seguinte. Então, eu acordo o senhor, a gente toma. O senhor vai tomar banho, a gente faz higiene pessoal. Depois disso, a gente vai buscar o pão junto. Aqui, ó, próximo a 3 quadras daqui, tem uma padaria. O senhor sabe, né? Aquela padaria lá que o senhor sempre foi e tal. O que o senhor acha da gente ir lá buscar pão de manhã? Bom que a gente toma um solzinho e tal. O senhor busca o pão, conversa com o seu colega na padaria, ele anda perguntando do senhor e tal. Mas é bom que a gente vai andando, vai sentindo o ventinho e tal. O que o senhor acha? A gente passa aqui, ó, e aí você vai estimulando. Então ele não vai sair de casa para caminhar, vai sair para ir à padaria. Mas só quando ele vai à padaria ele caminha. Essa é a estratégia, tá, gente? Então, muitas vezes a gente tem um resultado negativo porque a estratégia é ruim. Ou não que seja ruim, mas não é tão satisfatória. Não funciona com aquele paciente. Tem paciente que você chamar para caminhar, ele vai. Fala, não, claro, vamos. Lembra que eu falei do idoso que eu conhecia, né, em São Carlos? Que corria 45 minutos por semana, por dia, né? Então, assim, segunda, quarta e sexta, ele corria 45 minutos, direto, assim, ininterruptos. Diretamente. Então, sem parar. 45 minutos segunda, 45 minutos quarta, 45 minutos sexta. Então, se você chamar esse idoso para caminhar, ele vai até rir de você. Vai caminhar? Não, vamos correr. Funciona com ele. Porque a atividade física já faz parte da vida dele. Mas se o paciente for... se ele for sedentário, aí vai ser um pouco mais complicado. Você vai ter que usar outras estratégias. Como, por exemplo, o pedalar. Professor, mas pedalar não é uma coisa perigosa? É perigosa. Dependendo da situação, sim. Então, se o paciente tem problema de equilíbrio, talvez seja algo perigoso. Se ele tem problema, algum tipo de problema físico, talvez vai ser um pouco complicado. Mas a gente tem um bom senso, né? E o que eu falei para vocês podem também pedir, não só podem, como devem, pedir orientação para um profissional, um educador físico que seja. Com autorização e com a orientação desse professor de educação física, você pode executar, pode levá-lo, por exemplo, a pedalar. Não necessariamente é um idoso você vai cuidar, vai que você cuida de um adolescente. Um jovem, um adulto que seja. Pedalar é uma possibilidade. Professor, eu já vi falar, tem que pedalar 300 quilômetros por dia? Não, gente. É a mesma lógica. 1 hora de atividade física por dia, de segunda a sexta, você não é mais sedentário, né? Tá bom? Perdão. Só que, claro... Perdão. Só que uma coisa é certa. O que faz mais sentido para o seu paciente? Andar com o cachorro ou pedalar? Ir à padaria ou nadar? Dançar ou correr? Aí você tem que ir balizando, equilibrando e vendo o que faz mais sentido para ele. Senão, consequentemente, você não vai ter sucesso mesmo. A gente já espera isso, né? Não vai ter sucesso, porque ele não gosta disso. Eu estou forçando a pessoa a fazer o que ela não gosta, não vai fazer. E se fizer, não vai fazer do jeito certo. Vai fazer como um fardo, e aí não vai dar certo, professor. Então não adianta querer caminhar com o cachorrinho, não funciona querer levar ele para pedalar, não adianta, ele não é dessa linha, mas num forrozinho ele não nega. Aí, ó, veja a imagem, né? Professor, e dançar funciona? Nossa, queima demais. Quando eu morava em São Carlos, né, quando eu fazia faculdade,
Primeiro condomínio que eu morei, tinha um porteiro, ele era do Pernambuco, eu esqueci o nome da cidade, mas ele era de Pernambuco. Ele teve alguns problemas de saúde, e aí um desses problemas é que ele era muito obeso, e aí fez uma cirurgia, e aí eu vou usar as palavras dele, né? Colocou uma rede na barriga, fez redução do estômago e tal. E aí o médico falou para ele que ele tinha que fazer atividade física, por conta da cirurgia, para reduzir peso também, que tá muito gordo, muito, assim, né, fofinho, muito obeso e tal, tal. Aí, ele não gostava de caminhar, não gostava de correr, de pedalar, de nadar, nada disso. Só que, como ele era do Pernambuco, quando ele morava em Pernambuco, antes de morar em São Carlos, ele era de Pernambuco, e lá em Pernambuco ele sempre foi chegado numa dança, sempre foi chegado num forró, que a turma lá põe para quebrar, segundo ele. E aí, ele, então, voltou a dançar. Lá em São Carlos tem um baile, um forró chamado Flor de Maio. Flor de Maio. E aí ele falava assim, ô menino, ele me chamava de menino, né? Eu ficava lá conversando com ele à noite, então eu ia dormir tarde, aí eu ficava lá conversando com ele, de vez em quando ia dar uma marejada na cabeça, passava lá, ou quando eu ia comprar alguma coisa, enfim, quando eu saía do condomínio, que ele era porteiro, né? Aí ele tava assim, ô menino, moleque, falou, ó, falava o grandão, chamava de grandão, até, ô grandão, falou, o grandão, falou, grandão, deixa eu te contar, hoje é dia no Fulô de Maio, ele falava fulô, né? Hoje é dia no Fulô de Maio, hoje é dia de eu suar a camisa. Aí eu já conheci um pouco da história dele, né? Aí eu perguntava só, mas dançar? Mas é lógico, né? Eu já sabia a resposta, né? Eu perguntava, falou, por que dançar queima tanta energia, tanta caloria assim, só? Chega até a suar, eu falei, nossa, eu suo até de torcer a camisa. Eu não bebo nada, só água. Só bebo água e o bicho pega. Ele falando, das 2 às 10 da noite, lá ela funciona assim, fecha às 10, né? Das 2 às 10, eu ponho para quebrar, eu danço com força mesmo. Ele falando, né? E aí ele falou, cara, e aí eu fui percebendo que ele realmente estava emagrecendo. Não fazia nada além de dançar. Nada, eu falo assim, ele não caminhava, nada disso. Então, começou a melhorar um pouquinho a alimentação e começou a dançar. Perdeu muitos quilos. Uma estratégia, gente, tá? Então, digamos que também o seu paciente, seu cliente, seja pezinho de valsa, né? Um pé de valsa, ama dançar, seja forró, qualquer outra coisa. Talvez seja uma estratégia interessante isso aí para dança. Mas eu não sei, eu não sou professor de dança. Uma orientação é você pedir para ele te ensinar a dançar, ele ou ela. Entendeu? Você não precisa ser professora de dança para trabalhar dança com o paciente. Porque se ele gosta de dançar, alguma coisa ele sabe. Então você já pode matar dois coelhos com uma cajadada só, né? Perdão da expressão. Você leva o paciente à atividade física, porque vai ficar se movimentando, enfim, vai ter, né, vai se exercitar. 2, você já pode aproveitar para estimular a memória dele, para estimular a inteligência dele. Ô Astolfo, olha, perdão, você sabe, né, eu não sei dançar nada. Será que o senhor não consegue me ensinar uns passinhos, não? Eu sei que o senhor já dança há muito tempo, estou sabendo, o senhor era do baile, né? Inclusive conheceu a esposa no baile, né? A pé de valsa. Não consegue me ensinar, não? Alguma coisinha assim, um passo simples, mas pega leve comigo e tal. E aí, um tom, assim, de bom humor, você, sem ele perceber, você trabalha a memória dele. Por quê, gente? Ué, para ensinar alguma coisa, tem que lembrar dessa coisa. Para ensinar passos de dança, ele vai precisar se lembrar como esses passos acontecem. Onde que vai a mão, como é que o pé fica, quão envergado você fica, quem fica na frente, quem fica atrás, em que momento da música que você vai realizar o giro, que momento da música que você vai ter que agachar, e aí ele vai ter que começar a se concentrar. Então, maior concentração,
Maior foco, atenção, vai trabalhar a memória, a coordenação motora, e aí você vai tendo inúmeros benefícios. Simplesmente por convidá-lo à dança, né, por querer levá-lo a dançar, e pedir para ele ou para ela orientar você como dança. Professor, mas eu já sei algumas coisas. Peça orientação do que você não sabe. Lógico, você sabe que ele... Eu vou dar um exemplo prático. Uma aluna, que eu já falei na aula passada, né? Mas eu vou falar de novo aqui. Lembra que eu falei na aula passada que uma aluna de outra turma tem ela cuida de uma idosa com Alzheimer e essa idosa foi bailarina a vida toda. Essa idosa que foi bailarina a vida toda, com certeza, se ela não tivesse tido Alzheimer, ela poderia instruir essa cuidadora. Inclusive, eu já mostrei um vídeo para vocês, né? Vocês podem procurar no YouTube. Coloque assim, idosa com Alzheimer relembra tempos de dançarina. Alguma coisa assim, bailarina. É uma idosa que tem Alzheimer, e aí a turma coloca uma música da época dela, de quando ela era bailarina, e na cadeira de rodas ela começa a fazer os movimentos. Mesmo, é lógico, ela não conseguia ficar em pé, né? Cadeirante. Mas na cadeira, com Alzheimer, quando tocaram uma música lá, ela conseguiu se lembrar da época que ela era bailarina e começa a dançar na cadeira de rodas. É lindo. E uma senhora com Alzheimer, em um estágio avançado de Alzheimer, mas a música a tocou profundamente, a ponto de despertar a memória dela e fazer com que ela começasse a realizar os movimentos. Esse é o poder da música, esse é o poder da dança, né? Como aqui no caso a gente está falando de atividade aeróbica, eu fecho em dança. Mas para dançar tem que ter música, né? E aí você já consegue trabalhar a memória dele também. Tem diferença em dançar pagode e dançar valsa, dona Enerdina? Ah, claro que tem. Ó, pagode você dança assim, valsa você dança daquele outro jeito. Eu não sei, me ensina. Aí você vai estimulando, tá bom? Então, só um exemplos aí para vocês. O que mais? Ah, se for possível, aqui em Ribeirão... aqui em Ribeirão não, né? Possibilidade é talvez tentar de alguma forma patinar, enfim, atividades onde você vai queimar, né, gordura, onde você vai aumentar a frequência cardíaca, foi o que eu falei para vocês, consequentemente você precisa respirar mais, e com essa respiração chega mais oxigênio, você tem energia, você vai queimando gordura. Nadar também é uma estratégia, mas aqui é perigoso, tá? É possível? É. Mas tenham cautela. Eu não sei nadar. Ué, você não sabe nadar e vai propor para o seu paciente nadar? É perigoso. A não ser, claro, e é isso que a gente espera, que você, né, que ele vá em um clube, sei lá, vá para a hidroginástica, e ali você vai ter salva-vidas, você vai ter alguém ali, um professor, alguém auxiliando. Caso haja algum tipo de acidente, esse alguém consegue socorrer o seu paciente, certo? Então, muita cautela. Não é para jogar o paciente na água e ficar no TikTok, não. Ó, dá 300 voltas aí na piscina. Eu quero que o senhor toque 300 vezes nessa borda e vai nadando até na outra 500 vezes. Isso dá, sabe Deus quanto tempo, e você fica lá no Instagram. Ah, ele está fazendo atividade física. Errado, tá? Então, não é isso que a gente espera, e essa não é a atitude correta de um cuidador. O cuidador, ou a cuidadora, sempre precisa propor atividades que não ofereçam risco à vida do paciente. Sempre devemos trabalhar com qualidade, segurança, empatia, profissionalismo e, principalmente, responsabilidade. Ok? Então, mas, né, nadar também se configura como uma atividade aeróbica e traz todos aqueles benefícios que eu falei para você. Vamos lá, vamos continuar. Agora,
tem uma diferença aqui. Eu falei sobre exercícios aeróbicos, mas olha aqui a diferença. Deixa eu fazer um... Olha a diferença aqui, ó. Aham. Tem um N. Tem um N aqui, ó. Esse N deve ter algum motivo, né? Obrigado. Pega um bolinho de café, por favor. Deve ter algum motivo. Esse N tá aí. Tem, gente. O N significa não. Tá bom? Então, exercícios anaeróbicos significam exercícios onde a fonte energética não, percebam não está no oxigênio, mas sim nos carboidratos. Então, a energia que você fornece para os seus músculos nesse tipo de atividade aqui, anaeróbica, essa energia, obrigado, vem de carboidratos, o que você come. Lembram que a gente, deixa eu pegar um exemplo, Arnold Schwarzenegger, Graciane Barbosa, o Julius, do Todo Mundo Odeia o Chris, né? The Rock, ou Dwayne Johnson. Essas pessoas são muito fortes. Muita massa, muito músculo. Se você olhar para o que essas pessoas comem, você vai ver que elas comem muito carboidrato. Muito. Batata doce, por exemplo, é a número 1, né, que a gente brinca. Você pode ver que todo maromba, em algum momento, come batata doce. Por quê? Porque a batata doce é fonte de carboidrato. Professor, então essa é a diferença entre os dois? Em um, a energia vem do que você come, no outro, a energia vem da respiração, vem do oxigênio. É essa a diferença entre os dois. Em exercícios, aná é um N. O N é não, negativa, contra, anti, tá? Então, exercícios anaeróbicos são aqueles que você não tira a energia por conta do oxigênio. A energia vem de carboidratos, do que você come. Pode perceber que esses caras que são muito fortes, comem, por exemplo, batata doce, e aí vão para fazer atividade. E nessa atividade, eles não ficam correndo. Não, para ganhar força, você tem que pegar peso. Tem que fazer musculação. Seja com o peso do seu corpo ou com outros pesos, como no caso de academia mesmo, né? Que a gente fica lá levantando peso. Mais uma característica desse exercício aqui. Pegar peso. No outro, não, caminhar você não pega peso nenhum, né? Nada, você só caminha. Aqui você pega peso. Peso do seu corpo, no caso de alguns movimentos que a gente realiza somente com o peso do nosso corpo, ou também pode ser você, sei lá, fazer musculação, você vai pegar peso mesmo, ferro, né? A irmã fala puxar ferro. Isso pode acontecer também. Então, essas são as diferenças básicas, gente. Exercício aeróbico tem a ver com ar, oxigênio, é daí que vem a fonte energética. Anaeróbicos tem a ver com carboidratos, com ingestão, tem a ver com eu retirar a energia do que eu como. E para executar essas atividades anaeróbicas, eu preciso fazer força, com o próprio peso do meu corpo ou com pesos extras, como no caso de halteres, né, que você fica levantando na academia, aqueles pezinhos e por aí vai. Simples, né, a diferença entre eles. Então, naquele eu dei a diferença, eu dei uma dica para você concentrar no aeróbicos, que vem de ar, e aqui a minha dica é você se concentrar na letra N. N vem de não, ok? Toda vez, geralmente vem de não, contra, contrário, resistente, anti, oposto, anaeróbicos. Não é por oxigênio, é porque é por carboidratos, é quando eu faço força, mas não é por oxigênio, então não é aeróbico. Então, nesse caso, a energia, né, é produzida através da queima de carboidratos, como eu falei para vocês, tá bom? Carboidratos, por exemplo, a batata doce, mas tem outros tipos, né? Vamos continuar.
Então, tem exemplos aqui, ó. Olha aqui esse cara. Pegando peso. Pegando peso, tá bom? Ah, professor, mas correr uai, você falou que correr é aeróbico, agora o cara tá correndo aqui. O Usain Bolt não treinava... Nossa, deixa eu... Todo mundo sabe que é o Usain Bolt, né? Se você... O homem... O raio, que a turma chama, aquele velocista que ficou muito famoso, jamaicano, nas Olimpíadas, cara muito rápido mesmo, né? Se você olhar para o corpo do Usain Bolt e compará-lo com um maratonista, que são aquelas pessoas que correm maratonas, né? 5, 24 quilômetros, 42 quilômetros, pessoas que correm maratona, correm por longas distâncias. Se você comparar essas pessoas maratonistas que correm longa distância, se você comparar o corpo delas com o corpo do Usain Bolt, você vai ver que ele é muito mais forte do que elas. Por quê? Porque o Usain Bolt precisa de força nas pernas para correr rápido. O maratonista não tem que correr rápido. Tem que ser constante. Quanto mais constância ele consegue, quanto mais ele consegue correr na mesma velocidade, provavelmente ele vai deixar os oponentes para trás. Mas ele não vai correr só 100 metros como o Usain Bolt, não, ele vai correr 42 quilômetros. O Usain Bolt só corre 100 metros, 200 metros, 500 metros, que sejam. Perceberam? O Usain Bolt precisa de força. Por isso que ele trabalha, por isso que as coxas dele, se você for comparar, a coxa do Usain Bolt é muito maior, muito mais forte do que a coxa de um, sei lá, de um queniano, que é a turma maratonista, né? Você pode pegar quase sempre, quem vence uma prova, uma maratona, é um queniano. O pessoal que vem do Quênia, por isso queniano, né? Quase sempre é alguém do Quênia. Quase sempre. Por quê? Porque eles têm alguns benefícios, o corpo deles favorece, digamos assim, tá? E aí, se você comparar, a perna do caniano é muito fininha. Membros alongados, finos. Por quê, gente? Porque ele resiste, ele é muito leve. O Usain Bolt é grande e pesado. Ele usa essa força para dar um tiro. Por isso que o apelido dele é raio. É rápido. É rápido. Quanto mais rápido ele fizer os 100 metros, melhor é para ele. Por isso que ele tem a coxa muito forte. E nesse caso aqui, é o exemplo desse cara aqui, tá? Senão você vai falar, ele tá meio contraditório. Ele falou que correr é aeróbico, mas o cara tá no aeróbico também. Então é nesse sentido. Quando você corre, você treina força para correr rápido. Em um curto período de tempo. Curto espaço. Mais exemplos. A prancha, essa prancha aí, para quem faz sabe como é. Ai, prancha, essa é a lateral, né? Essa aqui é só Deus, essa outra aqui. Abdominal, flexão, agachamento, tudo isso aqui você trabalha o quê, gente? Força. Você dá força para o seu músculo. Isso aqui, então, é a atividade anaeróbica, como a gente já viu. Continuar. Professor, qual que é a melhor, então? É melhor trabalhar força, no caso, fazer atividade anaeróbica ou atividade aeróbica? Porque tem duas moças aqui no slide. Eu tenho uma pegando peso e a outra está correndo. Qual que é melhor? Pergunta difícil. Brincadeira. Não tem o que é melhor ou pior, gente. Depende muito do seu foco, tá? Então, se você é um corredor, obviamente, para você vai fazer mais sentido atividade aeróbica. Porque essa é a sua atividade fim. Você corre. Mas você vai precisar, em algum momento, fazer força. Tem que pegar peso. Tem que pegar peso. E o contrário também, né? Você pode ver que pessoas que são muito fortes também fazem atividade aeróbica.
não é raro você ver um cara fortão, uma mulher fortona na esteira. Por quê? Porque ele precisa condicionar o corpo dele. Quando você faz atividade física aeróbica, você melhora o condicionamento do seu sistema respiratório. Lembra que eu falei que você começa a respirar mais vezes por minuto? Em algum momento, você não vai precisar respirar tantas vezes assim, porque o seu corpo vai se habituar. O seu coração não vai aumentar tantas vezes os batimentos por minuto. Não, não. Ele vai começar a bater bem menos. Mesmo você fazendo a atividade. Ele vai começar, ele vai encontrar um equilíbrio. Por isso que pessoas fortes, pessoas que são da linha anaeróbica, da linha de exercícios de força, mesmo assim essas pessoas também vão para a esteira, sei lá, nadam, algumas até pedalam, fazem atividades aeróbicas, tá bom? Então não tem o que é melhor ou pior. A questão é, qual é o seu foco? Se você for um maromba, se você for, né, uma pessoa que gosta de academia, de puxar peso, obviamente, puxar peso vai fazer mais sentido para você. A sua atividade fim vai ser pegar peso, mas você não pode se esquecer da atividade aeróbica. Correr. Geralmente é correr, né? A turma fica lá na esteira, lá correndo, pedalando, nas bicicletas ergométricas e dá tudo certo, tá bom? Então não tem o que é melhor e o que é pior. Ambas são fundamentais. Então, se você só pratica aeróbico, tá errado. Se você só pratica anaeróbico, tá errado também. Tem que praticar os dois. Mesmo que você tenha um principal, o outro tipo de atividade também é importantíssima, né? Então, a principal diferença entre elas é que uma utiliza o oxigênio, no caso, a aeróbica, certo? Na outra, você utiliza carboidratos. A energia vem do que você come. São as atividades anaeróbicas, como eu coloquei aqui, né? Ou exercícios anaeróbicos. Tá bom? Então, essa é a ideia. Mais uma... Eu já falei isso indiretamente, mas eu vou reforçar. Mais uma característica dos exercícios anaeróbicos. São aqueles de força. Geralmente, você só consegue realizá-los um período de curta duração. Já repararam? Eu nunca fui para academia, mas eu vejo alguns caras, né? Enfim, conheço algumas pessoas que fazem e estudam isso também. Geralmente, você faz séries e repetições. Então, ó, realiza 4 séries. Cada série você vai realizar 15 vezes esse movimento. Então, são 15 repetições. Quando você terminar as 15 repetições, dá um intervalo de 1 minuto, faz mais 15. Dá um intervalo de 1 minuto, faz mais 15. Dá um intervalo de 1 minuto, faz mais 15. Então, são 4 séries de 15 repetições. Isso tem muito mais a ver com atividade anaeróbica, porque são feitos de forma intensa e num período de curta duração. Depois eu vou mostrar Vou mostrar não, né? Vou deixar o link aqui na apresentação. Se der, dá uma conferida lá. São formas a gente conseguir trabalhar aeróbico com idosos, tá bom? É bem legal mesmo. Interessante pra caramba. E também tem para crianças. Então, para criança e para idosos, você consegue também trabalhar a questão aeróbica, ok? Vejam aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Pera aí. Opa. Aí. Deixa eu ver se apareceu. Ótimo. O que a gente vê aqui? Uma senhora. Vejam isso aqui. Olha o tamanho desse músculo. Do muque, né? Minha avó minha avó falava muque. Olha o tamanho do muque dela. Por que ela tem esse condicionamento físico? Essa massa? Por que ela tem
esse músculo, gente? Por conta de atividade de força. Então, essa senhora executava, nesse momento da foto, eu não sei hoje em dia, né? Mas no ato da foto, com certeza, para ter esse braço, ela fazia atividade de força, atividade anaeróbica. Então, idosos, crianças, adultos, jovens, adolescentes, meia-idade, homem, mulher, enfim, todo mundo precisa de atividade de força também, como eu falei para vocês. Agora eu vou, né, mostrar aqui algumas justificativas, tá bom? Vamos lá. Além de aumentar a força muscular e melhorar o desempenho motor, a participação regular de crianças e de adolescentes em programas de treinamento de força pode facilitar o controle do peso. Cada vez mais a gente tem observado crianças sedentárias, certo? Faz sentido, né? Com certeza vocês já devem ter observado. Vamos colocar aqui. Aí. Vocês já devem ter observado crianças obesas, sedentárias, sobrepeso. Já devem ter observado isso. Por quê? Porque na geração que a gente tem, né, nesse tempo aqui, nessa sociedade nossa, o sedentarismo é promovido, eu diria. Promovido. Então, uma criança, hoje em dia, a distração dela não é mais, né, brincar de pique-pega, sei lá, pique-esconde, pega-pega, queimada. Não, não. A distração é jogar determinada coisa no celular. Acontece. Não tem a turma do Free Fire? Se você convive com algum adolescente, em algum momento você já deve ter ouvido falar desse tal de Free Fire. É um jogo. Eu jogo, Exatamente, exatamente. O que acontece? Geralmente, esses jovens, essas crianças, né, no caso que são crianças, né, têm contato com esse tipo de jogo, e aí ficam ali. Então, sei lá, você passa, não sei, meia hora, 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aí vai, aí, enfim, descontrola toda a vida dessa criança, tanto quanto a alimentação, tanto quanto a descanso, tanto também em relação à educação, obviamente em relação ao corpo dessa criança, aos seus relacionamentos interpessoais, então a criança não mais tem contato com a família, porque fica o dia todo fechado, fica o dia todo focada no jogo. Não tem mais contato com as coleguinhas, a não ser a turma do jogo. Isso traz uma série de prejuízos. Portanto, a prática de atividade de força, ou de treino, né, anaeróbico, para crianças também ajuda a facilitar o controle do peso, porque você vai acabar consumindo aquilo que você comeu, né? Carboidratos e tudo mais. Também fortalece os ossos. Acho que foi a Eliana que falou sobre o fortalecimento, se eu não me engano. Mas você tem um fortalecimento também dos ossos, fortalecimento muscular, tem também benefícios articulares. Gente, assim, articulares vem de articulação, né? Das dobrinhas, como eu já falei para vocês. Também diminui a incidência de lesões relacionadas ao esporte. Claro, porque o corpo dessa criança, o corpo dessa criança, né? Vai estar mais preparado, mais apto para conseguir executar essas atividades, ok? O treino de força se constitui um excelente instrumento de saúde em qualquer faixa etária, especialmente em idosos. Porque geralmente os idosos passaram grande parte da sua vida, assim, trabalhando, muitas vezes se movimentando, tudo mais, mas em algum momento, se a gente não tomar cuidado, param de se exercitar. Começam a ficar mais em casa, né? Mais parados. E aí, estar parado, esse tempo ocioso, vago, né, sem fazer nada, esse sedentarismo, né, esse estilo de vida agora, nessa fase da vida, esse estilo de vida mais sedentário na velhice, traz inúmeras consequências, prejuízos, né? Por isso a gente tem que olhar para atividades de força também. E é possível a gente trabalhar força em idosos. É só você olhar para essa idosa aqui, ó. Olha o tamanho do braço dela.
Grande, né? Com certeza. Muito grande. Por que que é grande assim, gente? Porque ela trabalha a força. Com certeza. Pega muito peso na academia, né? Beleza? Vamos lá, alguns resultados, alguns benefícios. Maiores benefícios circulatórios periféricos. Samara disse, se eu não me engano, melhora a circulação. Melhora, porque os seus músculos precisam de energia e aí o coração vai bater mais para mandar carboidrato para os seus músculos. Faz sentido. Aumento da massa muscular. Já vai ficar mais forte, né? Além de queimar a gordura, você aumenta a massa, você fica mais forte. Tem mais músculo. Melhor controle da glicemia. Eu falei para você que isso queima a glicose. Tá bom? Você consegue controlar a quantidade de açúcar no seu corpo, que você vai gastar mais açúcar no seu sangue. Há também um controle de gordura, uma redução da porcentagem de gordura no seu corpo. E você não só reduz a porcentagem de gordura, mas você também aumenta a sua massa magra. Que coisa interessante, né? Uai, excelente. Perde gordura, perde barriguinha, perde pochete, perde dobrinha e ganha massa. Excelente proposta. Além disso, também há um auxílio na promoção da fixação de cálcio nos ossos. Então, quanto mais atividade física anaeróbica você faz, no treino de força, então, quanto mais força você faz, melhor o cálcio fixa nos ossos. Você se lembra? Eu já falei no workshop, já falei por aqui também. Os nossos ossos precisam de alguns cuidados. Quando eu pratico atividade física de força, eu melhoro a fixação de cálcio neles. Professor, por que cálcio é importante? Por que é importante eu querer fixar cálcio nos meus ossos? Porque o cálcio confere resistência, dá resistência para os seus ossos. Por que muitas vezes idosos têm fraturas? Porque os ossos estão frágeis. Principalmente por falta de cálcio. Em mulheres, cálcio e estrógeno. Mas, geralmente, falta de cálcio. Quando eu pratico atividade física e coloco, né, lembra, eu falei de 4 elementos, né? Atividade física, falei também sobre alimentação saudável. Então, se eu faço ingestão de cálcio e pratico atividade física, consequentemente, essa atividade física faz com que esse cálcio que eu ingeri fixe, penetre os meus ossos, deixa, portanto, os meus ossos mais resistentes, mais firmes, mais rígidos, diminuindo a chance de ter fratura. Há também um auxílio na prevenção e no tratamento da osteoporose. Claro, né, eu acabei de justificar. Osteoporose é um grave quadro, é uma condição gravíssima de saúde, onde a pessoa fratura os ossos facilmente. Então, foi o que eu falei, espirrou, quebrou um osso. Literalmente, muitos espirram e quebram o osso aqui da costela. Caminhando, quebram, não caíram, caminhando só. Normalmente, caminhando, quebram o fêmur. Fraturam o osso da bacia. Por quê? Os ossos ficam muito, muito frágeis. Ficam porosos, cheios de furinhos, de buraquinhos. Quando eu trabalho com atividade de força, eu melhoro a fixação do cálcio, diminuindo a chance de osteoporose e de outras doenças ósseas. Mas, caso o meu paciente já tenha osteoporose, eu consigo auxiliá-lo no tratamento quando eu lido com treinos de força. Claro que esse treino de força e pacientes com osteoporose vai precisar, com certeza, de um especialista, né? Mas é importante dizer que você tem melhoria, sim, mesmo que o paciente já tenha osteoporose. Também melhora o controle da pressão arterial, já falei o porquê na aula de hoje. Melhora da função pulmonar, eu já disse também o porquê, porque você começa a respirar mais vezes por minuto e o seu corpo vai se adaptando. Consequentemente, você começa a respirar melhor. Questão de prática, né? Melhor equilíbrio da marcha, eu também já falei sobre isso. Menor dependência para a realização das atividades diárias. Claro, né? Se o idoso tem mais força, provavelmente não vai precisar da minha ajuda para algumas coisas.
é cadeirante, mas se eu treino força com ele, vai conseguir sair sozinho da cadeira para o vaso. Eu fico ali ao lado, auxiliando, mas às vezes eu cheguei atrasada, perdi o ônibus, e ele está muito apertado, quer ir no banheiro. Quando eu chego lá, eu vejo ele no vaso fazendo xixi. Por que isso? Porque treinou força. Tem força suficiente para sair da cadeira de rodas e se transferir para o vaso ou vice-versa. Um exemplo, né? Mas tem outras atividades que a gente usa força no dia a dia. Para caminhar, usa força. Lembra que eu falei? Para você ter equilíbrio, você precisa ter força o suficiente para vencer a gravidade? A força também se encaixa perfeitamente na deambulação, se encaixa perfeitamente no caminhar. Quando eu caminho, eu também trabalho força. Preciso de ter força para poder caminhar, senão eu fico caindo toda hora, né? Não venço a gravidade. Melhora da autoestima e da autoconfiança, por quê? Porque essa pessoa vai se sentir mais bonita, atraente, sentir, sei lá, bem consigo mesmo. Nossa, eu tô com um corpo bonito, tô forte, olha, barriga tanquinho, sei lá que seja, olha, eu perdi a pochete, não sei o quê, tá? Isso é importante. Significativa melhora da qualidade de vida também acontece, obviamente, porque você agora, você paciente, vai conseguir executar algumas atividades sozinho, sozinha, sem auxílio do cuidador e por aí vai. O que mais? E aí eu deixei aqui para você alguns exemplos de possíveis treinamentos de força, exercícios de força, que podem ser direcionados para idosos e também para crianças. Lembrando, né, gente, que eu procuro sempre frisar, preciso de um acompanhamento, preciso de uma orientação, de uma autorização de profissionais, médicos, fisioterapeutas e educadores físicos. Mas eu consigo sim auxiliar, ajudar o paciente nessa empreitada, se eu olhar para esses pontos, se eu trabalhar essas questões, eu consigo trazer todos esses benefícios para o meu paciente. Aí tem algumas, eu deixei aqui uma referência para você, tá? Caso você tenha interesse, dá uma conferida lá nessa matéria aqui da Abril, da Veja, né? Veja, Abril, para você olhar mais para a questão da frequência cardíaca. Então, eu dei uma resumida quando eu falei de frequência cardíaca, mas tem outras questões que podem e com certeza vão ganhar seu coração quando você olhar, tá bom? Você vai gostar bastante mesmo, e essa aula é a prova disso, tá bom? Então, deixa eu passar aqui. Dê uma conferida, não deixem de visitar essas coisas que eu coloco aqui, que é sempre muito carinho, mas eu procuro sempre na lógica, né? Tá bom? Bom, resumo da aula de hoje. Nós falamos sobre dois tipos de atividade. Atividade aeróbica e atividade anaeróbica. Professor, vou ter que lembrar o significado de cada um, eu dei as dicas. Atividades aeróbicas vem de ar. Aeróbicas, ar. Então, são aquelas atividades onde eu tiro a energia para fazer aquela atividade do oxigênio. Por isso que meu coração bate mais, por isso que eu respiro mais vezes por minuto e tudo mais. As atividades anaeróbicas tem um N, não vem de oxigênio. Se não vem de oxigênio, vem de onde? Vem do que eu como, vem de carboidratos, especificamente falando. Na prática, esses exercícios anaeróbicos são exercícios de força e de curta duração. Tem a ver com séries, tem a ver com repetições. 15 séries de X repetições. Descansa 1 minutinho, sei lá, 30 segundos. Aí você volta para fazer mais uma série de tantas repetições e por aí vai. Força, tá bom? Esses dois tipos de exercícios são fundamentais, importantíssimos, né? Eu já dei os motivos, e aí a gente precisa só considerar e olhar para esses pontos, e aí você vai ter, com certeza, muitos benefícios. Beleza? Trabalhem com os seus pacientes esses pontos, mas também, na medida do possível, trabalhem com vocês, né? Trabalhem em vocês esses pontos, que você, com certeza, você vai ter
também excelentes resultados. Isso vai ajudar demais você, tá bom? Então, só alguns pontos aí. Sempre que possível, a gente dá uma revisada, que isso vai ajudar vocês também, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Tem uma frase aí do Walt Disney, né? Aí o homem, se você pode sonhar, você pode também realizar. Tá certo? Alguém tem alguma dúvida? Então, não. Não? Tá tranquilo? Bom, então, se ninguém tem dúvida, não? Ótimo, beleza. Então, semana que vem a gente vai conversar sobre os capítulos 18 a 20, beleza? Se presencial ou virtual, a gente ainda não sabe, né? Vai depender muito do que for colocado aí no próximo decreto da prefeitura, mas aí a gente vai avisar vocês pelo grupo e tudo mais, como a gente sempre faz. Beleza, gente? Show? Certo. Beleza pura. Obrigado, fiquem com Deus, um excelente fim de semana e a gente se fala. Não se esqueçam que por aqui você tem que sair, que eu não consigo tirar você, tá bom? Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus, um beijo.